Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Vamos ver aí como é que se calcula a projeção de vetores da série Eu Nunca Vi Isso na Minha Vida e estou estudando álgebra linear por recomendação do meu moleque e cheguei à conclusão de que apesar de ser um assunto mais visto em ensino superior, ele é compatível com o conhecimento que tem no ensino médio e o que você aprende aqui pode ser útil para matar questões de vestibular de um nível um pouco mais alto, né? E vou avisando já que tem um montão de pré-requisitos. Primeiro, você tem que entender o que é projeção. Isso aqui eu até vou explicar rapidamente para a gente não se perder. Você precisa saber o que é produto escalar. Precisa saber o que é vetor unitário. Tá? Então, projeção eu vou explicar aqui rapidamente. E produto escalar e vetor unitário já estão publicados nessa mesma playlist que você está aqui, beleza? Então, se isso é uma coisa que você ainda está agarrado, assiste essas aulas antes de assistir essa aqui, beleza? Então, o que é projeção, né? Projeção é como se fosse uma sombra, né? Se eu tenho o cateto B aqui, a projeção do B na hipotenusa é esse valor M aqui, que é como se você jogasse uma luz e aqui achasse a sombra. Então, se eu tenho esse ângulo θ aqui, ele passa a ter uma relação trigonométrica de cosseno. Então, ó, M vai ser B cosseno do ângulo. Então, você acha aí quanto é que é a projeção do cateto B na hipotenusa. Lógico que vocês devem saber isso aí por outro método, né, por Pitágoras e tudo mais, mas essa aqui é uma possibilidade para você entender o que é projeção, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho um vetor W e tenho um vetor V, tá? Eu quero que você repare que o vetor V ele está vindo desde a origem. Então, onde o verde ficou em cima do vermelho, talvez não fique claro para vocês, mas o vetor V ele é grandão, ele não começa aqui não, ele começa na origem, legal? Entre eles tem um ângulo θ. E você projeta no vetor U o vetor Z, que é a projeção de W. Então, para ser projeção ortogonal. Tem que fazer um ângulo aqui de 90 graus. Beleza? Então, da mesma forma que a gente viu aqui, o que eu vou ter para a gente saber quem é Z? Bem, primeira coisa no meu vetor Z é que o módulo dele vai ter a ver com isso que a gente viu aqui, que é o módulo do vetor que está em cima lá, do W, multiplicado pelo cosseno no ângulo entre eles. Então, ó, módulo de W multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. Então, eu sei o tamanho dele. Legal? Agora, para saber direção e sentido, eu publiquei na aula de ontem sobre vetor unitário e é ele que a gente vai utilizar aí. Então, você multiplica isso aí pelo vetor unitário de Z e você achou a projeção. Isso aqui já é uma fórmula para você matar isso aí, caso você tenha essas informações, o que nem sempre acontece, né? Então, que tal a gente dar uma mexidinha nisso aí? Bem, primeiro, como o produto escalar é o de U e W, é o módulo de U que multiplica o módulo de W que multiplica o cosseno do ângulo, eu posso achar o cosseno do ângulo pegando o produto escalar entre os dois e dividindo pelo módulo. Então vamos substituir aí, ó. Então, ó, meu vetor Z vai ser, ó, aqui só estou repetindo, o módulo de W. Agora no lugar do cosseno, ó, produto escalar entre U e W, tá? Não vou botar setinha na cabeça não, até porque é produto escalar, tá? Dividido pelo módulo de U e o módulo de W. Então, o módulo de W, tá vendo aí que vai dar samba, né? Multiplicado pelo módulo de U. Tranquilaço? Então, isso aqui tudo é o cosseno do ângulo. Multiplicado pelo vetor unitário de Z. Agora, repara aqui o seguinte, eu não tenho ideia qual seja o vetor unitário de Z, mas ele vai estar aqui, ó. Ele vai ter uma unidade, vai ter a mesma direção e sentido de Z. Mas ele também tem a mesma direção e mesmo sentido de U. Então, no lugar do vetor unitário de Z, eu vou colocar o vetor unitário de U. Beleza? Então, meu vetor Z
vai ser igual, ó, o módulo de W sumiu. Então, produto escalar entre W e U dividido pelo módulo de U. E quem é o vetor unitário de U? É o próprio vetor de U dividido pelo módulo de U. Legal? Então, já temos uma fórmula possível aqui, tá? Então, produto escalar de U e o W multiplicado pelo vetor U dividido pelo quadrado do módulo de U. Beleza? Mas a gente ainda pode mexer um pouquinho nisso aí. Porque quem é o módulo de U? O módulo de U é... Deixa eu botar aqui, ó. Eu pensei, mas não escrevi. Isso aqui é o valor C e o valor D, porque eu deixei A e B para o vetor W, né? Então, estou pensando aqui em termos de C e D. Deixa eu pegar a fórmula que estava. Produto escalar, então, o vetor Z vai ser o produto escalar, W e U, multiplicado pelo módulo de U, pelo módulo de U de novo, multiplicado pelo vetor U. Legal? Então, repara aqui o seguinte, eu posso pensar isso de duas formas. Eu acho que essa daqui vai ser mais direta, tá? Que é o seguinte, quem é o produto escalar de U e U? Dele com ele mesmo. É o módulo de U, vezes o módulo de U, vezes o cosseno do ângulo. Mas como é o próprio vetor, o cosseno do ângulo é zero. E o cosseno do ângulo, o cosseno de zero é igual a 1. Então, o módulo de UU é o próprio produto escalar de U e U. Então, eu vou ter aqui de que W e U, produto escalar, dividido pelo produto escalar de U e U, vou botar entre parênteses aqui, multiplicado pelo vetor U. Se você tem dúvida disso, vou falar da outra possibilidade, tá? Repara aqui quem é o vetor U. Vetor U, C e D. Quem é o produto escalar dele? O produto escalar dele é C vezes C mais D vezes D. E quem é o módulo dele? O módulo dele é a raiz quadrada disso. Então, ó, se eu multipliquei o módulo pelo módulo, é a mesma coisa, tá? Desculpa, o módulo pelo módulo é a mesma coisa que o produto escalar, já que é o mesmo vetor. Então, o ângulo entre eles é zero, então o cosseno do ângulo é igual a 1. Ou seja, tanto faz você ir por um lado ou pelo outro que você chega ao mesmíssimo resultado. E está aqui aonde a gente queria chegar, bonitinho, tá? Porque o que acontece é o seguinte, pessoal, sei que alguns de vocês se sentem incomodados, eu já publico essa aula esperando por uma meia dúzia de dislikes, mas repara o seguinte, você utilizar uma fórmula sem nunca ter visto a demonstração dela, te leva ao risco enorme, primeiro, de esquecer, e segundo, muito mais sério, da fórmula não fazer sentido para você. Então, eu proponho que você saiba fazer essa demonstração, não necessariamente, mas que você tenha visto ela pelo menos uma vez na vida para que a coisa tenha uma determinada lógica para você, combinado? Bem, no mais, aula todo santo dia, deixa aquele like, PDF no drive da descrição do canal, né? Tem um montão de recursos lá gratuitos para você. Então, me despeço como sempre com aquele enorme abraço.